Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Estamos de volta para fechar o nosso pacote de aula de física e fechar o assunto de mecânica, né? Nós vamos parar com as aulas de mecânica e introduzir outros conceitos da física para o vestibular do ensino médio. E hoje nós vamos falar um pouquinho de choques mecânicos relacionado à quantidade de movimento, ao impulso, aqueles teoremas. Depois nós temos a próxima aula de revisão, 5 exercícios básicos. E eu acredito que é suficiente para que o aluno que esteja começando aí numa maratona de estudo, querendo aprender, né, os conceitos da física clássica, eu acho que essas aulas são fundamentais para ele dar sequência. Volto a frisar que as nossas aulas não substituem os livros didáticos, não substituem o método tradicional. São aulas de complementação. E outra coisa, as nossas aulas é para aquele aluno que não consegue aprender com os livros convencionais, muitas vezes não consegue entender a linguagem técnica da física. A gente, procura contextualizar da melhor forma possível para você aprender sem macete, nu e cru, devagar, no bate-papo, na tranquilidade, para você aprender os conceitos. Bom, choques mecânicos é uma coisa muito usada na perícia técnica aí, nos acidentes de automóveis, né? E aí você tem que pensar da seguinte forma: quando eu tenho choques mecânicos, eu tenho choques com absorção de impacto, né? Aquele choque que absorve impacto e aquele choque que não absorve impacto. Se você pegar, por exemplo, numa mesa de bilhar, mesa de snooker, você está lá jogando um bilharzinho, bola chocando com bola, ali, se você perceber, tem choques que tem absorção de impacto, né? E tem choques que não tem absorção de impacto. Todo choque tem absorção de impacto, tá? Falar que não tem é mentira, é que há aqueles que há deformação plástica dos corpos envolvidos. Então, quando você pega dois veículos que, se chocam e os veículos amassam, ocorre uma absorção de impacto, porque os veículos eles têm deformação plástica. Agora, se você pegar duas bolas de bilhar, uma chocando com a outra, não há deformação plástica. Então, eles consideram que quando não há deformação plástica, não houve absorção de impacto. Mas é quase que impossível a gente ter choque sem absorção de impacto, sem ter perdas de energia. Porque é a mesma coisa de eu pensar que nós podemos movimentar qualquer coisa no nosso planeta Terra sem atrito. É impossível, porque tudo vai ter atrito. Lembra que eu falei para vocês nas aulas de força de atrito que o menor coeficiente de atrito é gelo com gelo? Numa pista de patinação de gelo, você joga gelo com gelo, é um dos menores coeficientes de atrito que nós temos. Mas ali ainda tem atrito, não é verdade? É a mesma coisa na questão da absorção de impacto. Então sempre há absorção de impacto. Agora, é claro que há em situações que é mínimo possível. Então você pode considerar que a absorção de impacto é quase zero. Automaticamente que tem aqueles choques mecânicos que a absorção de impacto é máxima possível. E você vai considerar ele como sendo quase 100% aí. Bom, então vamos lá. Vamos imaginar dois corpos, tá? Um corpo A e um corpo B, correto? Corpo A com velocidade A, uma velocidade qualquer, a gente não sabe, E o corpo B com uma velocidade B. Eles podem ter velocidades iguais ou velocidades diferentes, A questão é o seguinte: o que pode acontecer quando esses dois corpos, primeiro, volto a frisar, desculpa. Primeiro, vamos analisar o que acontece, vamos observar, vamos ver, porque os físicos fizeram isso. O que é um físico? O físico Newton. O Newton ele estava debaixo de uma árvore, ele viu uma maçã caindo, ele se preocupou, mas por que cai? Galileu, fez esses experimentos. Então, os físicos eles fazem exatamente isso. Primeiro, eles observam o fenômeno, pensa sobre o fenômeno, analisa o fenômeno, aí depois eles vão para formulações, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos lá, O que você acha que pode acontecer? Pode ser dois carros, de massas iguais, dois Fuscas, por exemplo, dois caminhões, duas bolas de snooker, Se for dois carros,
vai haver deformação do material. Ó, vai bater, os carros vão amassar, né? Se a gente vê os acidentes frontais de carro aí, onde os veículos batem de frente a frente, aí a gente vê que os carros amassam, certo? Beleza. Se for duas bolas de snooker ou duas bolas de basquete, por exemplo, não vai haver deformação plástica do material, tá certo? Eles vão bater e vão voltar com a mesma massa, né? Com o mesmo formato de antes. Esses dois veículos pode acontecer várias coisas, né, ao se chocarem. A primeira, os dois baterem de frente e ficarem no local, certo? Os dois se chocam e ficam no local, parados, correto? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o corpo A se chocar em B, o A ficar parado e o B continuar em movimento no sentido oposto. Né? Porque eles vão se chocar em sentidos opostos. Então, é a segunda situação. A terceira é o corpo B se chocar com A, o corpo B ficar parado e o A dar sequência, né, no movimento no sentido oposto. Correto? E a quarta situação é os dois se chocarem e os dois se movimentarem em sentidos opostos. Só pode se movimentar em sentidos opostos, né? Porque eles estão vindo ao contrário, bate e a tendência é voltar. Tá vendo? Nós temos 4 situações distintas, certo? E para essas 4 situações distintas, a gente tem que analisar esse contexto, né, dessas 4 situações para poder aplicar as teorias, né, relacionadas à quantidade de movimento e os choques mecânicos. Às vezes o aluno ele não consegue fazer um exercício dessa natureza nos vestibulares porque ele não entende esses 4 processos. Né? Ele não percebe que o exercício está dando pistas do que está acontecendo, aí ele já quer aplicar a fórmula e já resolver e não percebe isso, correto? Bom, essas 4 situações distintas é o que pode acontecer num choque aqui, ó. Então eu tenho 2 corpos aqui, né? E esses 2 corpos eu posso chamar de A e de B, correto? E aqui, essa primeira situação aqui é antes do choque, correto? Aqui, após o choque. O que vai acontecer? Ô professor, o que vai acontecer? Eles vão bater e vão se afastar? Eles vão bater e ficar no lugar? Primeiro, vão bater e ficar no lugar? Um vai bater, um vai ficar parado, o outro vai no sentido oposto? Ou os dois vão bater e vão se afastar? Isso vai depender da quantidade de movimento de cada um dos corpos. A gente não pode prever. Por exemplo, vamos pegar exemplos específicos. Um caminhão a 100 km por hora se choca com uma moto, a moto também é 100 km por hora, certo? De frente. Uma Scania lá, 112, com um caminhão. Você há de concordar comigo que o caminhão vai bater na moto e vai tacar a moto lá longe e vai continuar andando. Ou seja, a moto vai se chocar com o caminhão, certo? E vai andar no sentido oposto ao que ela estava vindo. E o caminhão vai continuar andando na mesma direção, no mesmo sentido. Por quê? Porque a quantidade do movimento é maior. Agora, se 2 caminhões se chocam frontalmente de mesma massa, com a mesma velocidade, há uma possibilidade, uma probabilidade de ambos ficarem parados no lugar, ou ambos baterem, se chocar e afastar. Isso vai depender de como é o choque, certo? Correto? Mas, corpos de massas diferentes, a tendência é o corpo de maior massa continuar em movimento, tá certo? Então, isso vai depender do contexto. O que acontece após aqui, ó, vai depender do contexto, daquilo que o exercício está explorando. Então, você vai resolver um exercício, ele fala do choque, e aí você vai ter que perceber, né, de acordo com a situação. Ele vai dar pistas para você. Então, aqui, só com esses detalhes aqui, massa de A, massa de B, porque o corpo A tem uma massa de A, a gente não sabe, o corpo de B tem uma massa de B, correto? Eu não sei, ó, o giz escapou da minha mão aqui. O giz escapou da minha mão aqui, caiu ali, ó. Eita, ó, ô produção, tá faltando giz aqui, hein, ó.
Agiliza aí. Então, esses corpos têm massas, né? Massa de A, massa de B. Aí vai depender se eles têm massas iguais, se um tem a massa maior que o outro. Enfim, é nos exercícios que a gente vai ter essa percepção, correto? Mas vamos aos fatos. Como nós estamos falando de choques mecânicos em sistema conservativo, uma coisa você pode ter certeza: a quantidade de, vou colocar meio abreviado aqui, ó, de movimento antes do choque é igual à quantidade de movimento após o choque, certo? Nós estamos falando de sistema conservativo, conservando a quantidade de movimento, conservando quantidades de energia, certo? Maravilha? Maravilha. Então vamos lá. Aí é o seguinte, ó. Quantidade de movimento antes é a inicial. Quantidade de movimento após é a final. Isso implica o quê? Que é a quantidade de movimento antes? Eu tenho dois veículos envolvidos no choque. Então vai ser a quantidade do movimento de A inicial, né? Vou usar essa vírgula aqui, ó, esse sinal aqui para indicar o inicial, tá? Quantidade de B inicial tem que ser igual à quantidade de A final mais a quantidade de B final. Aqui é após o choque, aqui é antes do choque, correto? Maravilha? Ah, professor, então é só colocar massa de A vezes a velocidade de A inicial, mais massa de B vezes a velocidade de B inicial. O que determina o antes e o depois são as velocidades, né? Porque as massas são constantes, tá certo? Vai ter conservação da massa, a não ser que é o caso da explosão de uma granada, né? Ou o carro se choca com o outro e espatifa em dois pedaços aí. Aí nós não temos conservação da massa. Mas no caso aqui nós estamos falando com conservação de energia e conservação de massa. E então o que determina o antes e depois são as velocidades de A e B. Então a massa de A vezes a velocidade de A final, pós o choque, né? Mais a massa de B vezes a velocidade de B final. Opa, final aqui, ó. Maravilha. Ô, professor, legal, bacana. Essa é a equação matemática que nós vamos usar, tá? Para resolver os principais problemas aí. E agora? Agora a gente tem que saber algumas coisas, né? Teoria, tem que entender. Observamos o fenômeno, enxergamos o fenômeno, analisamos o fenômeno, certo? Agora vamos escrever o fenômeno. Primeira situação. Se a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, então a colisão é chamada de choque perfeitamente elástico. Vocês sabem que a energia cinética de qualquer movimento é mv ao quadrado sobre 2. Ô professor, quer dizer que se a energia cinética antes foi igual à energia cinética após o choque, quer dizer que eu tenho um choque perfeitamente elástico? Perfeitamente. Aí como que seria isso? Uai, o que determina a energia cinética são as velocidades. Então imagina um caminhão vindo a 100 km por hora e um carro a 100 km por hora. Qual vai ser a velocidade relativa do choque? 200. 100 de encontro dá 200, certo? Soma as massas, o caminhão 1 tonelada e o carro 200 quilos, 1.200 quilos. Então você vai ter 1.200 quilos com uma velocidade de 200 ao quadrado dividido por 2, certo? Antes do choque. Após o choque, independente da velocidade que o caminhão e o carro ficam, após o choque, essa energia será mantida. Então, provavelmente, o carro pode, o caminhão pode reduzir a velocidade a 90, né, ir para 90, mas o carro, no sentido oposto, né, ir a 110, enfim.
Essa energia cinética, esse mv ao quadrado será mantido. Nós teremos a mesma quantidade de massa, dos 1.200, com 200 ao quadrado dividido por 2 de energia após o choque. É claro que isso é quase que impossível, tá? Há percas de energia sim, mas nós estamos falando em condições especiais, tá? Então, choque perfeitamente elástico mantém a energia cinética. Energia cinética final, energia cinética final é igual à energia cinética inicial, certo? Antes e após o choque, correto? Conservação de massa e conservação de energia. Segundo ponto, choques em que os corpos se deformam de tal maneira que permaneçam unidos após a colisão são denominados choques perfeitamente inelástico, a palavra aqui, inelástico, perfeitamente inelástico. Então, os corpos batem e ficam juntos, ou batem e saem grudados, né, assim, correto? E a deformação do material dos corpos é chamado de perfeitamente inelástico. Maravilha! Ô professor, o que isso influencia, hein? O que isso influencia na questão dos cálculos? Muito. Porque se você tem um choque perfeitamente elástico, você tem conservação de energia, certo? Então as velocidades antes do choque serão as mesmas após o choque. Se você tem um choque denominado choque perfeitamente inelástico, as velocidades não serão mantidas. E é óbvio, né? Imagina, um caminhão vem a 100, um carro vem a 100, se chocam, o caminhão não vai manter a mesma velocidade de 100 após o choque, e nem o carro, nem o veículo, tá certo? Haverá deformação do material, né, das massas, e automaticamente absorção de impacto, e isso vai haver uma diminuição da velocidade de ambos os corpos, e aí você tem que prever isso. Nos livros didáticos convencionais, eles falam em choques parcialmente elásticos. Quando um choque é parcialmente elástico, ele também é parcialmente inelástico. Porque se ele é totalmente elástico, ele não é inelástico, ele não tem nada de inelástico nele, correto? Agora, se ele é totalmente inelástico, ele não tem elasticidade. Então, se ele é parcialmente elástico, ele também vai ser parcialmente inelástico, correto? Aí nós temos uma constante chamada E, que é o coeficiente de restituição, coeficiente de restituição de choques mecânicos. Isso aqui é importante, hein? Tá nos livros didáticos aí. Ele vai pegar a velocidade relativa de afastamento após o choque, correto? E dividir pela velocidade relativa de aproximação antes do choque. Nossa, professor, como é que é isso? Um caminhão vindo a 100 e um carro vindo a 50. Qual que é a velocidade de aproximação antes do choque? Para cada um deles. 100 com 50 vai dar 150 de impacto. Correto? Essa é a velocidade de aproximação. Velocidade relativa antes. Aqui, é antes do choque. Correto? Após o choque, o caminhão, veja bem, o caminhão se afasta com uma velocidade de 90, né, continua se movimentando com a velocidade de 90, e o carro se movimenta com a velocidade de 20. Qual que é a velocidade relativa? Só que ambos na mesma direção, mesmo sentido, porque o caminhão é mais forte, então vamos se movimentar para lá. Ambos na mesma direção e mesmo sentido. Qual que é a velocidade relativa? Entendeu? Você vai tirar a diferença de 80 de 20, nós vamos ter aí 60 de velocidade relativa. Então vai ficar 60 dividido pela velocidade relativa antes, que é 150. E aí você vai ter uma taxa de porcentagem. Esse coeficiente de restituição, ele tem que ser ele pode ser igual a zero, ele pode valer entre 0 e 1, né, menor que 1, maior que 0, meio, 1/3, 1/4, enfim, é dado em porcentagem, e ele pode ser igual a 1. Se ele for igual a 0, o choque é perfeitamente inelástico. Correto? Se ele for entre 0 e 1, o choque é parcialmente elástico. E se ele for igual a 1, o choque é perfeitamente elástico. Coeficiente de restituição igual a 1, choque perfeitamente elástico. O que significa o coeficiente de restituição igual a 1? Significa que essa divisão aqui dá 1. A velocidade dividida pela velocidade antes, dá igual. Dá 1. Então, isso para dar 1, toda divisão para dar 1, os números têm que ser iguais. A velocidade de afastamento, né, depois do choque,
é igual à velocidade antes do choque, correto? Ó, antes do choque, tá certo? E isso dá 1, então se deu 1 porque as duas velocidades são iguais. Quando dá 0? É quando a velocidade relativa de afastamento for 0. Quando que a velocidade relativa de afastamento for 0? Quando eles batem, fica no lugar. Agora olha o E igual a 0 aqui, ó. E igual a 0, choque perfeitamente inelástico, certo? Choque perfeitamente inelástico. Significa que a velocidade de afastamento é 0, né? Eles batem e ficam no lugar, por exemplo, é um exemplo. Os carros batem e ficam no lugar, é um choque perfeitamente inelástico, correto? Maravilha! Agora nós vamos resolver 2 exercícios básicos com esses conceitos para vocês verem como que funciona na prática. Parece meio complicado a gente falando aqui antes e depois, né? Conservação de energia, coeficiente de restituição, eu nunca vi isso, o que é isso, professor? Pá, pururu, linguagem, né? Diferenciada. Como é que nós vamos fazer agora? Vamos resolver o exercício, que é no exercício que você aprende. Ok? Vamos lá? Bom, agora para a gente fechar, né, a fatura, como sempre, 2 exercícios básicos, sendo que o primeiro é o trabalho do físico, né? Sempre falo para vocês que nós temos que separar a matemática da física. Uma coisa é matemática, outra é física. Os vestibulares tradicionais do nosso país colocou matemática e física no mesmo balaio, e aí você acha que você tem dificuldade em física, mas a sua dificuldade é em matemática, tá certo? Quando você tem dificuldade com as fórmulas, aplicação de fórmulas, né, conceitos matemáticos, isso é dificuldade da matemática. E aí você pensa que o seu problema é física. Então, esse primeiro exercício aqui é um exercício puramente físico. É o trabalho do físico, é observar o fenômeno e descrever o que você viu. Sem precisar fazer conta, sem precisar, né? Agora, o próximo já é a aplicação de conceitos físicos juntamente com as equações matemáticas. Então vamos ao primeiro, ó. O primeiro ele fala o seguinte: uma bola é lançada com velocidade V1 sobre a outra parada. Tá aqui o desenho, ó. Idêntica e que está próxima a uma parede. Certo? Os choques são perfeitamente elásticos e frontais e ocorre num plano horizontal sem atrito. Se ocorre num plano horizontal sem atrito, o que nós podemos dizer que se não tem atrito? Há conservação de energia no fenômeno, certo? E quando ele fala que o choque é perfeitamente elástico, é porque há conservação de massa. Então, há conservação de massa e energia, correto? Então, o sistema conservativo ele pode ter sistema de conservação de massa, e sistema de conservativo pode também ter um sistema de conservação de energia. Aqui tem os dois, tá certo? O que ele pede? Quantos choques ocorrem no fenômeno? Escreva-os. Claro que eu vou falar aqui para você, você volta o vídeo aí quantas vezes precisar para você entender aquilo que eu estou dizendo. Um bate-papo aí. Vamos lá. Tá vindo uma bola com uma velocidade V1. Correto? Pode ser uma bola de bilhar, uma bola de basquete, uma bola de futebol, que são corpos aí de massas idênticas que ao se chocarem não sofrem deformação do material. Tá. E essa bola vai se chocar com essa. Ele está perguntando quantos choques. Veja bem. Eu vou responder já de cara. 3 choques. Correto? O primeiro, essa bola vai, choca com essa. Essa bola vem, choca com a parede, volta e choca com a bola 1 e a bola 1 retorna. Certo? Então são 3 choques. Primeiro choque, bola 1 com bola 2. Segundo choque, bola 2 com a parede. Terceiro choque, bola 2 com a bola 1 retornando. Entendeu? Você entendeu. Mas você sabe o nó que está na sua cabeça? Assim, ô professor, peraí, mas essa bola 1 não podia se chocar com a bola 2 e as duas ir junto com a parede? Eu já joguei snook que eu dei atacada as 2 bolas aí junto. E olha que na mesa de bilhar, no snook, as bolas são praticamente idênticas, só a bola branca que é um pouquinho maior, tem uma massa maior. As outras bolas são idênticas, professor.
Como é que faz? Né? Agora nós vamos no conceito físico, para entender por que deu 3 choques. Não é assim, toda vez que você jogar uma bola contra a outra, a bola 1 vai ficar no lugar, a 2 vai bater na parede e voltar. Isso nem sempre vai acontecer. Pode acontecer da bola 1 ir junto com a bola 2. Tá certo? Pode acontecer da bola 1 se chocar com a bola 2, a bola 2 vir e a bola 1 ainda dá uma afastada para trás ainda no choque. Agora, por que eu posso afirmar categoricamente que só houve 3 choques? A bola 1 se chocou com a bola 2, ficou no lugar, a bola 2 chocou com a parede, voltou, se chocou com a bola 1 foi para o infinito e a bola 2 ficou no lugar. Por que eu posso dizer isso? Agora nós vamos no conceito. Primeiro, as bolas são idênticas, tá? Se elas são idênticas, elas têm a mesma massa, correto? Tem a mesma massa. Então, se uma bola está parada, a outra vem com velocidade, né? O que pode acontecer? Mesma massa, essa aqui vai se chocar com essa e não vai haver. E como ele diz que os choques são frontais perfeitamente elásticos, não ocorre deformação do material. Então nós vamos manter a massa. Começa por aí, certo? E a segunda coisa é o seguinte: por o choque ser perfeitamente elástico, elas vão manter a mesma velocidade após o choque, não vão? Então, se essa vem com velocidade de 20 e essa está parada, 0, ao se chocar, ou as duas andam com 10 cada uma, correto? As duas andam com 10 cada uma, dando 20 no total, ou uma fica parado e a outra anda com 20, há uma transferência de movimento, certo? Ele está falando que o choque é perfeitamente elástico, massas idênticas. Então essa bola vai transferir, essa bola que vem de cá, ela vai transferir movimento para essa. Então ela vem 20, se choca, fica no lugar, transfere movimento para essa bola, fazendo com que ela vá a 20, porque o choque é perfeitamente elástico, aluno. Entendeu? Perfeitamente elástico. Então, a transmissão de movimento, correto? E as bolas são idênticas, têm mesma massa. É óbvio que se uma bola não fosse idêntica a outra, essa bola tivesse 2 vezes mais massa do que essa, provavelmente ela ia se chocar e provavelmente ela poderia ir junto com a bola 2. Mas elas são idênticas. Por ser idêntica, essa está parada e essa está andando, né? Tá. Elas têm que manter a mesma velocidade antes do choque, velocidade 20, e essa aqui 0, velocidade relativa 20. Então, a bola da massa M se choca com a bola 2, que tem a mesma massa, a transferência de movimento. Ao se chocar com a parede é rígida, choque perfeitamente elástico, ela volta com a mesma velocidade. Ao se chocar com a bola 1 novamente, ela transmite o mesmo movimento para a bola 1, ao qual ela recebeu, a bola 1 voltando com velocidade 20 metros por segundo. Maravilha! É claro que isso na prática é quase que impossível, porque durante o choque ocorre uma absorção de impacto, sim. A perca de energia. Nós estamos falando de um sistema totalmente conservativo. A hora que essa bola bate na parede, ela perde velocidade também, porque a parede absorve o impacto dela. Então a perca de energia é perca de velocidade. Mas o sistema é conservativo. Conservativo em massa e conservativo em energia. E o choque perfeitamente elástico. Ok? Entenderam? Maravilha! Quais são, após o choque, as velocidades das bolas? Justifique. Quando ele pede para justificar em termos físicos, tá? Então, letra A, ocorre 3 choques e pelo fato do choque ser perfeitamente elástico, a bola 1 transmite movimento para a bola 2 ficando parado na mesma posição. A bola 2 se choca com a parede, volta se chocando com a bola 1, correto? Choque perfeitamente elástico. Aí ele pergunta quais são, após os choques, a velocidade das bolas. Justifique. Após o choque da bola 1 com a bola 2, a velocidade da bola 1 fica 0, porque ela vai parar. A bola 2 fica a mesma velocidade da bola 1. Suponhamos que a bola 1 vem com 20 metros por segundo, a bola 2 vai se aproximar da parede com 20 metros por segundo. Por quê? Choque perfeitamente elástico, a transmissão de movimento. E aí a bola 2 se choca, volta, conservação de energia com a parede, mantendo a mesma velocidade, se chocando com a bola 1 novamente, na mesma velocidade, devolvendo essa velocidade
para a bola 1 e a bola 1 retorna no sentido contrário aí à parede, né? Com a mesma velocidade ao qual ela se aproximou da bola 2. Consegue descrever isso? Consegue? Consegue? Volta. O importante é você entender o conceito e escrever do seu jeito, do seu modo aí, o que você entendeu, tá? O que nós estamos falando aqui é o seguinte, é um choque perfeitamente elástico, com conservação de energia e conservação de massa. Então, há transmissão de movimento. Essa bola transmite movimento para essa, mantendo as mesmas características de massa e de velocidade e energia. Maravilha, viu? É um exercício que caiu num vestibular aí para trás, aí nós adaptamos para nossa realidade aqui, né? Se eu não me engano, há muito tempo atrás, acho que segunda fase da Unicamp, entendeu? E aí, ó, é puramente conceito, você saber, para você que acha que física é só fórmula, tá? Correto? Agora nós vamos fazer o exercício 2. Se não couber aqui, eu apago o quadro aqui. Eu acho que eu já vou apagar. Enquanto isso, você vai tomar um cafezinho lá. Eu vou apagar o quadro aqui. Vai ao banheiro, toma um copo de água, porque eu vou apagar essa parte aqui, porque eu acredito que não vai caber aqui desse lado, tá? Então, vai lá, toma uma água, vai ao banheiro e volta rapidinho pra gente resolver o segundo exercício. Vamos lá? Ô louco, professor, já? Não deu nem tempo de eu levantar da cadeira? Eu falei pra você que era rápido, pô. Tá certo? Vamos lá, rapidinho. Vamos aqui agora, ó. A esfera A, tá aqui, certo? Possui massa m igual a 0,5 kg e a esfera B possui massa m igual a 3 kg. Então, A possui massa de A igual a 0,5 kg aqui, e a massa de B igual a 3 kg, descrevendo aí o que o exercício está falando, beleza? A velocidade de A no instante da colisão vai haver uma colisão aqui, então, no instante da colisão, o V de A é de 12 metros por segundo. E a velocidade de B, né, de B no mesmo instante é 1 metro por segundo. Então, a velocidade de B, 1 metro por segundo. Maravilha, tá aí os dados do exercício, massa e velocidade, certo? Boa. Em um sentido contrário, tá? Então, nós vamos chocar em sentido contrário. A superfície de apoio é horizontal sem atrito. Horizontal sem atrito significa que a conservação de energia, a conservação da velocidade relativa após o choque. Maravilha! O choque é frontal e perfeitamente elástico. Determine as velocidades de A e B após o choque. Opa! Legal! Legal! Né? Bacana, baseado naquilo que a gente estava conversando. Agora, uma coisa é certa, alunos. Uma bola está vindo com velocidade contrária à outra. Certo? Quando dois corpos trafegam na mesma trajetória, um contrário ao outro, um tem que ser positivo e o outro tem que vir negativo, com velocidade negativa. Volto a frisar, matematicamente não existe valor negativo em física mecânica. Como é que eu posso falar? Um carro passou na porta da minha casa com uma velocidade de menos 20 metros por segundo. Ele estava com uma velocidade, por isso que a física usa sempre a palavra módulo. O módulo da velocidade era 20 metros por segundo. O negativo em física significa trajetória, significa sentido, orientação. Significa que a minha orientação é para a direita e o carro está trafegando na contramão para a esquerda. Então eu vou colocá-lo, né, com uma velocidade negativa. Ao invés dele estar indo 10, 20, 30, 40, 50, ele está andando com 50, 40, 30, 20, ele está andando no sentido oposto. E é isso que significa velocidade negativa. Matematicamente não faz sentido eu dizer que uma velocidade é menos 20, já que o carro está andando. Tá certo? Então é bom que você entenda isso. Então, aí, quem que está negativo ali? O carro A ou o carro B? Né? Quem que vai ser o meu positivo? Quem que vai vir com velocidade positiva? O carro A ou o carro B? Ih, professor, agora o senhor pegou, hein? O exercício não falou nada. Se ele não falou nada, significa que ele vai deixar para você resolver essa questão, adotar. Você tem que adotar o sentido da trajetória. Ah, é? Então cabe a mim? É? Então ficou sobre a minha escolha adotar o sentido da trajetória, professor? Sim. Você pode colocar a trajetória, adotar o sentido da trajetória para cá,
como eu posso adotar o sentido da trajetória para cá. Adotando a trajetória para cá, a velocidade de A é positiva, lembra do movimento uniforme? Progressivo. O A é retrógrado. O B é retrógrado, perdão. O A é progressivo, o B é retrógrado. Então o B é negativo. Se eu adotar o sentido da trajetória para lá, o A passa a ser retrógrado com velocidade negativa, o B passa a ser progressivo. Vai mudar, professor, o resultado do exercício? Com certeza não. Mas vou adotar daqui para cá, tá? Da esquerda para a direita, que é o padrão comum aí, correto? Maravilha, beleza, professor. Então eu já posso escrever que a velocidade, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois? Isso implica, professor, que é Q de A mais Q de B, ó, antes, igual a Q de A final mais Q de B final depois? Com certeza. Agora o algebrismo. Algebrismo. Como é que fica? Massa de A vezes a velocidade de A mais massa de B vezes a velocidade de B antes. Esse tracinho aqui significa antes, tá? Vamos lá. Essa aspa aqui, né? De um traço só. Massa de A vezes velocidade de A final mais massa de B vezes a velocidade de B final. Essa expressão matemática, essa igualdade já é devido ao sistema conservativo, né? Conservação da quantidade de movimento. Beleza, o professor, mas ele quer as velocidades após o choque, hein? Ele quer as velocidades após o choque. As velocidades antes do choque eu tenho. Quais são as velocidades antes do choque? E a massa também. 12. Então, eu tenho 0,5 vezes 12, né? Olha o giz começando a quebrar aqui, ó. 3 vezes 1, isso aqui é o que acontece antes, né? Vem com velocidade 12 com massa 0,5 e o outro com velocidade 1 com massa 3, vão se chocar. Agora eu tenho a velocidade 0,5 com V de A final, que eu não sei quanto é que é, mais 3 vezes V de B, que eu não sei quanto que é a velocidade de cada um ali, certo? Então, meus queridos, ó, eu vou escrever aqui, ó, vou finalizar aqui, ó. Vamos finalizar lá, ó, aqui, vamos finalizar aqui, porque ali vai ficar um espaço pequenininho. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que 0,5 V de A mais 3V de B durante o choque, né? Aqui, 0,5 vezes 12, 6, 3 vezes 1, 3, isso é igual a 9. Olha lá, ó. Aqui é após o choque, ó. Tá vendo? É equação, é igualdade, né? Isso aqui tem que ser igual a isso aqui, igual a 9. Maravilha? Então, vamos fazer uma anotação aqui, ó. 0,5 V de A mais 3V de B é igual a 9. Ficou uma equação matemática aqui em função das velocidades, ó. Após, né, o choque. Professor, então, mas e agora, né? Eu tenho uma equação em duas variáveis ali. Como é que eu saio dessa? O que ele falou? Que o choque é perfeitamente elástico, tá? Então, se o choque é perfeitamente elástico, eu tenho que ir no coeficiente de restituição, ó. Quanto que vai valer meu coeficiente de restituição? 1. O E meu vale 1. Choque perfeitamente elástico, né? Frontal perfeitamente elástico. Então, quem é E? O E é a velocidade de afastamento pós-choque. Ao se chocarem, eles vão voltar com velocidades contrárias, né? Lembra do E? O E é velocidade relativa após o choque. E o E dividido por velocidade relativa antes do choque. Escrever direitinho aqui para vocês entenderem, não é? O meu E vale 1. Maravilha, professor. E a velocidade relativa após o choque? Cada um vai para um lado. Vai ser choque frontal, né? Perfeitamente elástico. Eles vão para um lado mantendo as velocidades relativas. Tá certo?
Então, se cada um vai para o lado oposto, eu vou ter um V de A mais um V de B. É uma soma, correto? Porque cada um para um lado, né? É só somar as duas velocidades e já coloca como soma aqui após, correto? Maravilha. Embaixo, qual que é a velocidade relativa antes do choque? Antes do choque, ele vem com 12 e esse aqui vem com velocidade 1, né? Ó, 12 mais 1. Quanto que dá de velocidade relativa? 13, né? Ó, 12 e 1, dá 13. Professor, legal. 13. Multiplicando em cruz ali, eu vou ficar com V de A mais V de B igual a 13. Legal, bacana. Bacana. E eu tenho outra equação lá, 0,5 V de A mais 3V de B igual a 9. Ah, professor, então aí eu monto o sistema, ó. Não dá para fugir de modelos matemáticos de sistemas lineares, equações de sistemas lineares, alunos. É muito difícil. É a mesma coisa se você está estudando em química, querer fugir do mol, querer que não apareça mol. Não tem jeito, isso aí já é de praxe, né? Maravilha, professor, legal. E agora? O que a gente faz? Resolver o sistema, tá? Eu não gosto muito de estar resolvendo o sistema, porque é uma coisa, né, de praticidade, mas eu vou colocar, vou multiplicar por menos 2 aqui, ó. Aí a gente vai ficar com menos V de A, menos 3V de B, menos 18 V de A mais V de B igual a 13 aqui, ó. Certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Cancela, né? Eu vou ter menos 2V de B. Aqui vai dar menos 5. Menos 5V de B, é isso? Isso. Menos 5. E aí o meu V de B vai me dar 2,5 metros por segundo. Maravilha. Maravilha. E aqui, quanto que vai dar? O meu V de B, o meu V de A. Meu V de A vai ser 13 menos V de B, ó. O meu V de A vai ser 13 menos 2,5. O meu V de A vai me dar 10,5 metros por segundo. Maravilha! Vamos ver se não tem nenhuma coisa errada. Ó, você entender isso aqui é física. Agora isso aqui é matemática, tá? O resto é matemática. Vamos lá. Choque perfeitamente elástico. Então o coeficiente de restituição é igual a 1, tá? Os carros, eles vão bater, vão se chocar frontalmente e vão se afastar, mas se afastando com velocidades relativas iguais, mantendo a velocidade relativa antes. Então, qual que era a velocidade relativa antes? 13. Olha lá, 12 mais 1 dá 13. Qual que é a velocidade relativa depois? 2,5 mais 10,5 também dá 13. Tem que manter, olha lá, as duas são iguais. Então, como ele é 1, passa multiplicando, eu tenho aqui 13. Correto? Beleza. Depois, eu montei a equação, né? Que é de A antes, que é de B depois. Montei a equação, fizemos aqui, ó, que deu 6, 3, 9, né? 0,5 vezes 12 dá 6, mais 3 vezes 1, 3, 3 mais 6 dá 9. Montei uma equação aqui, tá aqui, ó. Correto? E a outra equação com coeficiente de restituição. Pronto. Montei um sistema, calculei, né? Cheguei nos resultados. Lembrando que a soma das duas tem que dar 13, que é a mesma soma da anterior. 12 mais 1, 13. Maravilha? Isso é quantidade de movimento. Agora, o professor, e quando ele falar parcialmente elástico, o E? Aí você vai ver que o E vai dar 0,75, 0,50. É só colocar 0,75, vai dar menor que 1, 0,25 aqui, passar multiplicando e montar o sistema da mesma forma. Sempre vai recair nisso. Quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois, cai numa equação matemática, joga no coeficiente de restituição de acordo com aquilo que ele falou lá, ó, se o choque é perfeitamente elástico ou parcialmente elástico, coloca o coeficiente de restituição, monta a segunda equação nas velocidades, com a primeira equação montada ali, resolve o sistema. Nós vamos fazer
A próxima aula de física tem quente com revisão de exercícios, 5 exercícios básicos de revisão desse conteúdo de mecânica, passando por trabalho, por energia mecânica, energia cinética, potencial e as quantidades de movimento. E aí a gente vai colocar uns exercícios mais sofisticados para você ver como que resolve. O básico é isso aqui, tá? Impulso e quantidade de movimento é isso. E espero que você tenha gostado, compartilhe com os amigos, dê um like nos nossos vídeos. Acione o sininho aí para receber as nossas notificações, tá certo? Sugestões e críticas serão bem-vindas. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!